E parece estar a gravar. Meus caros ouvintes, Ricardo, Henrique, bem-vindos para mais um programa. Esta piada do parece estar a gravar vai ser recorrente daqui para a frente, porque estamos a usar um software novo que, digamos, o facto de ser grátis não ajuda ao profissionalismo do programa, mas acreditamos que vocês gostam de nós assim. E hoje temos aqui um tema para o nosso vídeo principal da semana, o vídeo das notícias. Como não podia deixar de ser, o tema da semana foi, sem dúvida, aqui a apresentação do Orçamento de Estado. E isto vai mudar muito o que diz respeito à vida das famílias, das empresas e da nossa economia. Por isso, vamos dedicar todo o episódio de hoje, primeiro com o Ricardo, a fazer aqui uma revisão mais macro deste orçamento. Depois temos o Henrique que vai esmiuçar ali coisas dos ministérios, taxas, etc. E por fim, no final do programa, vou eu fazer aqui uma análise de como o Orçamento de Estado pode impactar os cidadãos e, por consequente, os nossos ouvintes. Mas, Henrique, Ricardo, como é que estão? Muito bem, ansioso por este programa. Acho que vai ser um bom serviço público e isto pode ajudar as pessoas em várias coisas. E o Orçamento de Estado é sempre um tema muito interessante e que une aqui a economia à política e não podemos perder esta oportunidade. Sim, acho que é muito interessante falar destes temas, porque de facto acho que é dos orçamentos dos últimos anos que trazem mais novidades, quer para as famílias, quer para as empresas. Por isso estamos a falar aqui de medidas que vão ter não diria um grande impacto, mas algum impacto nas nossas vidas, e principalmente nesta altura de inflação acabam por ser aqui medidas que podem ser relevantes e acho que o episódio de hoje vai ser muito interessante por isso. Por isso mesmo, vamos continuar com o formato normal que vos prometemos para esta temporada, este vídeo de notícias, e posteriormente vamos ter um segundo vídeo onde vamos abordar ao certo o impacto do IRS, das mudanças do IRS nos nossos salários mensalmente. Essa análise vai ser feita pelo Ricardo no segundo vídeo, por isso não percam o nosso episódio na próxima terça-feira. Sendo assim, Ricardo, começamos então aí com esse overview do que achaste deste Orçamento de Estado? Sim, eu vou falar aqui um bocadinho, se calhar, fazer aqui uma contextualização daquilo que são as previsões macroeconómicas, que acabam sempre por ser variáveis muito importantes quando se está a construir um orçamento, porque o Orçamento de Estado, basicamente, no fundo, há uma previsão das receitas que o Estado vai obter e também das despesas, e, portanto, as previsões de crescimento económico, por exemplo, acabam por ter um grande impacto, porque se nós tivermos mais crescimento, a base fiscal vai ser maior, portanto as receitas do Estado tendem a ser maiores, e por outro lado, se tivermos menos crescimento, as receitas vão ser menores. Por isso, as previsões macroeconómicas acabam sempre por ser um ponto de partida do orçamento, e se eventualmente as previsões forem abaixo ou acima, isso vai ter impactos relevantes depois também naquilo que é o déficit ou o excedente orçamental. No caso do orçamento, o que eu diria em termos de projeções macroeconómicas, parece-me que é, se calhar, dos orçamentos mais otimistas em termos de projeções macroeconómicas que o governo PS fez cá desde 2015. Muito sinceramente, porque assenta numa base de crescimento económico de 1,3%, o que, tendo em conta que a Alemanha, por exemplo, prevê-se que já no final deste ano, no quarto trimestre, possa entrar em recessão, e as previsões para o próximo ano também são de recessão económica, parece-me que pode ser aqui um pouco otimista, e isto, obviamente, se não for cumprida, não é? Ou se esta previsão for acima depois do real, isto pode ter aqui óbvios impactos, porque temos aqui medidas que são algo expansionistas, e de facto, se esta previsão não for cumprida, pode ser aqui um problema. Portanto, eu vejo que desse ponto de vista há aqui um risco grande no Orçamento de Estado. Eventualmente, esta questão do crescimento económico de 1,3%, que eu acho otimista, e, por exemplo, o próprio FMI também acha otimista, porque esta semana divulgou uma previsão para a economia portuguesa 2023 de 0,7%. Portanto, a estimativa do FMI é que a economia portuguesa em 2023
cresça mais ou menos em linha com a média da União Europeia, que é de 0,5%. Por isso, há aqui claramente alguns riscos do ponto de vista do crescimento económico. Isto pode impactar o déficit, cuja projeção é para o próximo ano a 0,9%, mas também a redução da dívida. No final de 2022 deste ano, espera-se que a dívida pública feche nos 115% do PIB, o que nos coloca já muito perto em termos de dívida de países como França, como Espanha, talvez até ligeiramente melhor já em 2023, mas isso veremos, mas colocam já muito perto desses países e até há pouco tempo, até há alguns anos, nós estávamos ali muito próximos da Itália, que tem uma dívida substancialmente maior, na casa dos 145% do PIB, e a Grécia então nem se fala, acho que os valores estão próximos de 200% do PIB, portanto é uma enormidade e acho que ainda bem que não estamos lá próximos disso. Mas em termos de dívida, o orçamento espera uma dívida pública no final de 2023 de 110,8% do PIB, mas lá está, se a economia não crescer tanto como o governo espera, também pode haver aqui um risco do lado do cumprimento desta meta de redução da dívida pública. Quanto à inflação para 2023, a expectativa é 4%. No entanto, isto também parece ser algo otimista, porque as projeções, por exemplo, do FMI apontam para valores na casa dos 5%. Ou seja, o que pode aqui, de certo modo, ajudar o governo. É certo que a inflação é má para a economia, mas a verdade é que, do ponto de vista quer da dívida, quer da questão do déficit, se não se cumprir pelo lado do crescimento real, talvez possa cumprir a meta se a inflação ficar acima do previsto, porque isso vai aumentar também a base fiscal e, portanto, também dá aqui uma ajuda no déficit. Mas, no geral, quanto à taxa de desemprego também, espera-se que mantenha em cerca de 6%, como este ano, um bocadinho abaixo, portanto, também não se espera aqui um agravado desemprego, o que também tem impactos positivos no lado da despesa, em termos de contribuições sociais, nomeadamente pagamentos de subsídios de emprego. Por isso que eu diria é que me parece aqui um bocadinho otimista a estimativa do governo, quer do lado do crescimento, quer do lado da inflação. Quanto ao objetivo do déficit de 0,9, eu estou em crer que se não tivermos uma recessão se cá na casa de meio ponto a 1%, se no limite, por exemplo, esta estimativa do FMI de 0,7 se verificar, acredito que os 0,9 possa ser cumpridos. Agora, se o andamento da economia for pior do que aquilo que se espera e se a economia portuguesa entrar em recessão, aí acredito que a meta não vai ser cumprida, não tenho algumas dúvidas. Mas, no geral, acho que as metas me parecem um bocadinho otimistas e acho que em termos de cumprimento da meta do déficit, acho que este ano se calhar vai ser o ano mais exigente que o governo teve desde 2015. E é isso. Exato, Ricardo, acho que concordo plenamente. António Costa pega aqui num governo e até agora todos os orçamentos do Estado foram bastante, por muito pessimistas que pudessem ser, foram eram sempre fáceis de encontrar porque a economia estava num bom estado. Nós agora estamos numa situação de incerteza e a guerra na Ucrânia vai ser um dos principais fatores e esse desenvolvimento que vão afetar então as taxas de juros, a inflação, tudo o que tu acabaste de mencionar. E falando nas taxas de juros, com base nas expectativas do governo, espera-se então que no próximo ano se pague mais 1,2 mil milhões de euros. Apesar daquilo que tu disseste e que estamos a reduzir a nossa dívida, este aumento de taxas de juros estão a fazer com que aqui haja um aumento substancial aqui na despesa do Estado, um aumento que se iguala ao aumento de gastos tipo na saúde ou na educação, o que é para que vejam a magnitude deste aumento das taxas de juros e o que se prevê economicamente é que isto aumente durante 2024 e 2025. Mas aqui o António quer dizer alguma coisa? Só queria também dizer que não só isso, só antes, porque sei que depois vais embalar na tua análise
e depois é pior parar-te. Estou aqui a dar um remate numa coisa que o Ricardo disse, que eu acho que muito dificilmente, eu acho que esta vai ser a meta mais difícil de alcançar, vai ser a do desemprego. Porque, sinceramente, eu olho para o que está a passar agora na economia e acho que vai ser muito difícil mantermos esta taxa, porque se pensarmos bem, as pessoas vão ter menos dinheiro para gastar, porque o dinheiro vai maioritariamente para prestações. Se o dinheiro for maioritariamente para prestações de crédito, vai haver menos dinheiro para gastar na economia, os negócios vão sofrer, e aqui eu acho que o emprego e a economia vão levar porque tem que levar, vai haver recessão de certeza. É muito difícil com uma política monetária tão restritiva, isso não exista. E acho que sim, acho que, como disseste, Ricardo, é muito otimista. Estas previsões governamentais são muito otimistas. Eu só queria acrescentar uma coisa aí na parte do que falaste de desemprego. Eu acho que aqui pode haver uma variável que pode jogar a favor, que tem a ver com a execução das verbas do PRR, que está atrasado e que o governo estima que no ano 2023 comece finalmente o dinheiro a ser aplicado. E se houver aqui retomada de alguns projetos ao nível de obras públicas e também aqui de alguns investimentos, porque muitos investimentos do PRR implicam construção de fábricas, construção de escritórios, etc. E eu acho que isto pode ser uma variável que vai contrapor um pouco os efeitos que estás a falar. Mas acho que vai ser muito importante que as verbas do PRR, também do Portugal 2020, porque ainda há verbas por executar, que entrem o mais rápido possível no terreno. Sim, é preciso rapar aí os taxos todos, sem dúvida. No entanto, eu acho que nesse raciocínio, também ouvi esse raciocínio hoje estar no podcast do Expresso, eu acho que falha numa coisa, é que estas verbas têm um impacto mais a médio e longo prazo. Claro que vai haver criação de emprego no próximo ano, oriundo e resultado destas medidas e etc. E vai haver aqui um aumento de gasto. Eu acho que inicialmente vai ser muito na parte das infraestruturas. Também vou falar aqui à frente. Eu acho que um dos principais fatores que pode beneficiar isso é o aumento de gasto no Ministério das Infraestruturas e Habitação. Eu acho que isso pode beneficiar um bocadinho a economia. Não acho, no entanto, a nível do PRR e das medidas mesmo, como tu falaste de 2020, Portugal 2020, eu acho que essas medidas têm pelo menos o PRR tem uma atuação mais a longo prazo. Pegando também então. Mas no curto prazo tens gajos a trabalhar. Tipo, no curto prazo tens malta que está a desenvolver cenas e essa malta está a ganhar dinheiro e está a meter o dinheiro na economia. Na parte da investigação concordo, mas imagina, eu não sei muito bem como é que é, mas tipo, vamos imaginar que metade do PRR é para investigação e outra metade é para infraestruturas e mesmo mobilização e aplicação dessa investigação. Essa aplicação da investigação pode ser mais para o final do ano, mesmo que comece já no início do ano. Construir fábricas, como o Ricardo disse, é um processo que não se faz da noite para o dia, não é? É por isso que eu digo que é mais a médio e longo prazo. Sim, a parte da investigação é logo no início e é uma bazuca gigante, não é? Ou seja, aqui é um aumento e um benefício bastante grande para algumas empresas. Só que, pronto, concluindo, eu acho que o benefício não vai superar tanto aquele desastre e aquele cenário que o António expôs ainda agora. Seguindo então, se calhar, na minha análise, naquilo que eu trago hoje, só trazendo aqui outra vez o tema dos juros da dívida, relembro também que nós fizemos refinanciamento da dívida e agora o António Costa teve governos em que cada vez menos pagava juros da dívida e isto era uma das rubricas do Orçamento de Estado que tinha cada vez menos peso. No entanto, prevê-se que, pelo menos pelos próximos 3 anos, isto seja uma rubrica em crescendo, porque refinanciamos dívida que só vamos começar a pagar em 2024, depois de 2025. Ou seja, há aqui uma parte de... Acho que estes juros da dívida podem ainda criar-se um problema mais futuro. Estamos a atrasar aqui este problema, mas, no entanto, também esperemos que lá para 2024, 2025 a situação económica esteja melhor e estes juros também, este impacto seja mais baixo. Então, se calhar passo para aqui para uma segunda fase, que vou analisar aqui
quanto é que é o aumento em gastos por ministério. E aqui é uma interessante porque não há nenhum ministério que saia a perder. Todos têm um aumento das suas verbas. Aqui sai a ganhar um político semi-amado aqui pelo Ricardo, que é o Pedro Nuno Santos, o Ministério das Infraestruturas e Habitação. Eu perguntei-lhe hoje, ainda gostas mesmo? Ainda perguntei hoje ao Ricardo se ele gostava do Pedro Nuno Santos, ele disse, fiquei desapontado. Os banqueiros alemães tremiam-lhes as pernas por pensarem que o Pedro Nuno Santos não ia pagar. O Ricardo treme-lhe os joelhos sempre que pensa em Pedro Nuno Santos, mas por outras razões. Pronto, seguindo então aqui, este Pedro Nuno Santos sai a ganhar, claramente. Vê as suas verbas duplicadas, o que é estonteante e é um valor bastante significativo. Também os Ministérios da Saúde, Ambiente e Economia também têm aqui vêm as suas verbas aumentar mais de 1.000 milhões. Este Orçamento de Estado então tem aqui um foco muito sobre, então, podemos ver então sobre as infraestruturas de habitação e mesmo sobre a transição climática, eu acho bastante positivo. Os outros ministérios não têm assim tanto investimento ou um aumento tão significativo, mas todos os ministérios acabam por ver um aumento das suas verbas. O que pode ser positivo e vamos ver o que é que isso se traduz na realidade. Eu agora vou passar para uma outra fase, que é falar rapidamente de algumas alterações em impostos. Começando pelo IRS, o António e o Ricardo vão depois detalhar melhor. Só queria salientar aqui uma linhinha para alguns nossos ouvintes que investem em criptoativos. Há uma criação de um quadro fiscal para este ativo financeiro. Ainda não consegui ver ao certo como é que funciona tudo ao pormenor, mas é melhor investigar. E de facto, Portugal, como o paraíso das criptomoedas, está como no início do fim. A nível da IRC, há várias medidas a PMEs, o que é bastante positivo, a meu ver. E também saliento também aqui uma coisa que achei interessante, que é a tributação autónoma de 10% sobre viaturas elétricas, aqui a afetar o número de Teslas em Portugal e postos elétricos. Aqui a lista de espera que se esperava até o final do próximo ano, já espero que deixe um bocadinho. No entanto, ainda há grande incentivo para empresas comprarem estes carros de luxo para os seus administradores e etc. A nível do IUC, há um aumento de 4%. Este aumento de 4% é transversal a vários impostos, assim como o ISV. O ISV também aumenta 4%. Aqui ele aumenta também tanto no seu cálculo... do imposto mais importante também sobe 4%, que é só da cerveja. Exato, já ia chegar lá. Espera aí, António. Bem, não é só sobre a cerveja, é sobre as bebidas açucaradas. Isto indigna-me, eu já nem falo bem, e tinha que falar sobre isto. Claro, o imposto sobre a cerveja. Quer dizer, o vinho, uma bebida típica em Portugal, também vai haver o imposto agravado, isso não faz sentido nenhum, não. E cheio de antioxidantes, pá. Temos que conservar as transições, por amor de Deus. O vinho em Portugal faz parte da cesta básica, por amor de Deus. Até porque eu tenho um vizinho que é bêbado, já é bêbado, e o álcool conserva, pá, que ele dorme às vezes na rua e nunca o vi engripado, nunca teve engripado. Palavra de honra. Acredito que sim. Nós três também temos a nossa experiência com bebidas alcoólicas. Tanto que as nossas apostas envolviam bebidas alcoólicas, não é? Assim que as nossas apostas vão ver aqui um agravamento do seu preço. Isto é má notícia, sobretudo para mim. Seguindo nessa ideia então do aumento de 4%, que é transversal a alguns impostos, estava a falar do ISV. O ISV vê aqui um agravamento no seu cálculo, tanto pela componente ambiental como pela cilindrada. Ou seja, não vale a pena uma pessoa procurar um carro que tenha emissões mais baixas e mais económico e mais cilindrada, fazer aqui este ajustamento, porque vais pagar ISV na mesma. Este aumento não tens como escapar. Então, como vocês falaram, há 4% de aumento sobre o imposto sobre as bebidas alcoólicas e refrigerantes. Uma tristeza, pelo amor de Deus. Também há aqui um aumento de 4% sobre o tabaco. Aqui também não me afeta muito, mas aqui o António Oliveira, de vez em quando, já estraguei a tua mãe, ouve aqui o podcast. Estás a brincar, meu, minha avó ouve isto, pá. Pá, desculpa lá.
É mentira, não é outro António, é outro É outro António. António. A nível de IMT, aqui também entra o pagamento de criptomoedas. Aqui todos os pagamentos de imóveis com criptomoedas, eu não sabia, mas acho que anteriormente não eram considerados. Agora, esse pagamento é considerado e paga também impostos. Ou seja, eu não sabia. Eu posso estar mal nesta análise, foi um bocado feita à pressa, mas se comprássemos uma casa em Portugal não pagávamos impostos? IMT? É estranho, porque eu achei que o imposto era sobre a transmissão em si, não que tivesse a ver com a forma de pagamento. Acho isso Mas também impossível. é assim. O imposto é sobre a transmissão. Pois. É sobre o que é hipotecado. É sobre o que está na escritura. É assim, deve ser raríssimo haver imóveis pagos com criptomoedas. Não sei se já aconteceu em Portugal. Já aconteceu. Já? Mas compraram uma casa esta semana em Braga, não foi? Com criptomoedas? Não foi em sei Braga? quando, mas sei que já vi notícias a falar disso. Agora o imposto está estranho. Então eu fico aqui de averiguar melhor como é que está este imposto, o que é o certo que isto está a afetar. Ainda sobre as criptomoedas, o imposto de selo agora aplica-se, ou seja, se eu doar criptomoedas aqui aos meus amigos, vocês têm que pagar 10% de imposto de selo sobre o valor da moeda. E é isso da minha parte. Sim, senhor, Henrique. Obrigado. Então eu posso passar aqui a fazer uma soma do que irá acontecer e irá afetar o indivíduo e as famílias. Eu reuni aqui uma série de medidas que de facto podem ser interessantes, sendo que vou começar aqui pelo que mais interessa a um trabalhador por conta da outra, que é a maior parte da população em Portugal, que é ver o seu salário aumentado regularmente. E este, neste momento, parece-me ser um dos melhores momentos para negociar isto com as vossas entidades patronais, porque durante os próximos, até 2026, portanto, nos próximos 4 anos, vamos ter aqui um benefício fiscal para as empresas que aumentem os salários dos trabalhadores, começando pelo próximo ano, quem aumentarem pelo menos 5,1%, isto aqui foi o aumento do salário mínimo em porcentagem, quem aumentar os salários dos seus trabalhadores em mais de 5,1%, verá metade desse aumento ser atribuído como benefício fiscal em sede de IRS no final do ano, ou seja, a empresa paga menos imposto. Por isso, ficam aqui numa boa posição de usar este argumento junto dos vossos empregadores, caso tenham essa facilidade na negociação dos vossos salários, porque de facto, durante os próximos 4 anos, inicialmente agora a subida de 5,1% e nos próximos anos a seguir a base para isto começar a contar é a RMMG, que é a subida do salário mínimo garantido nacional por ano, e vão conseguir sempre ter aqui um desconto até 4 vezes esta RMMG, a percentagem de subida do salário mínimo. Portanto, este aqui é um ponto importante que acho que é importante saberem para terem algum poder negocial junto dos vossos empregadores. Depois temos aqui uma parafernália de outras medidas. Podemos começar com o crédito ao consumo, que fica sem o agravamento em 2023 de 50% nas taxas. Que este agravamento deixa de existir. E existe aqui, para pessoas ainda na área dos créditos que tenham crédito à habitação, vão ter aqui a possibilidade de, no próximo ano, descerem um escalão de retenção na fonte. Como é que isto vai funcionar? Basicamente, se vocês tiverem um crédito à habitação para a habitação própria permanente, ou seja, não vale segunda habitação, se for esse o caso, ou para arrendamento, podem pedir ao vosso empregador que use a taxa de retenção na fonte mensal que seja do escalão abaixo, ou seja, se vocês estão nos 13,1 podem passar para os 12 ou 12,5, não sei ao certo a taxa. E podem fazer isto de forma a vantagem disto é terem mais rendimento disponível para fazerem face à subida dos vossos créditos à habitação. Isto aqui eu acho que tem uma vantagem, que é o dinheiro agora é sempre melhor que o dinheiro no final do ano, por isso acho que é passível de ser aproveitado acima de tudo, porque com a inflação este dinheiro que fique no vosso mês em janeiro de 2023, havendo inflação, é muito melhor do que dinheiro em abril do ano seguinte, portanto acho que pode ser interessante. Depois, aqui, acho que há aqui algumas lacunas, aqui estávamos à espera que de facto isto fosse compensado
para contratos depois de 2011, porque contratos antes de 2011 têm, vocês podem deduzir o valor dos juros no IRS, até uma certa medida. Estava à espera que, para além desta descida da taxa, isso depois pudesse ser compensado no final do ano também com voltar a poder, a contratos depois de 2011, deduzir estes juros em sede de IRS. Isso não vai acontecer, mas mesmo assim pode ser muito interessante fazerem isto e ficarem logo com o dinheiro do vosso lado, tendo em mente que depois no reembolso do ano a seguir vão receber menos dinheiro ou poderão inclusivamente pagar alguma coisa dos vossos IRS. Depois disso, também ainda aqui em série de IRS vai haver aqui algumas mexidas, mas o Ricardo vai falar disso no segundo vídeo desta semana, por isso não percam esse vídeo que sairá na próxima terça-feira. Aqui há outras coisas importantes ao nível das prestações sociais. O IAS, que é basicamente o indexante de apoios sociais, vai subir 8%. E com isto vão subir também coisas que estão indexadas ao IAS, que são basicamente as prestações sociais e outro tipo de apoios sociais, bem como algumas isenções. Por exemplo, os árbitros de futebol não descontam até valores de 5 IAS, ou seja, este valor vai subir 5% também nas deduções fiscais que tenham como base os IAS, como é o exemplo da arbitragem. Se ganha o salário mínimo, ele vai subir para 761,5 euros e, em suma, as últimas duas coisas que tenho aqui para vos falar é que, se forem jovens, o IRS jovem vai ser reforçado. Os primeiros 2 anos vão ser com 50% de redução da taxa de IRS. O terceiro ano vai ter uma redução de 40%, o quarto de 30% e o quinto ano de 20%. E isto aqui é uma redução é uma melhoria bastante generosa face aos números anteriores, que estavam na casa de 30% nos primeiros 2 anos, 20% no terceiro e quarto ano e apenas 10% no quinto ano. Por fim, se forem funcionários públicos, que é também uma fatia relevante da nossa população, vão ter um aumento em média de 3,9%, dependendo, claro, se ganham menos ou mais dinheiro. Quem ganha menos, por norma, vai ter um aumento em percentagem maior e o subsídio de alimentação irá subir de 4,77% para 5,2%. E, basicamente, eram as coisas que eu tinha aqui apontadas para dar aos nossos ouvintes. Não sei se tem aí alguma coisa a acrescentar, porque senão acredito que poderemos dar aqui por encerrada a reunião de hoje e avançar para novos programas no futuro. É isso. Então, vou aproveitar para vos relembrar para estarem atentos aos nossos lançamentos semanais às terças e às sextas e até que encontremos de novo, que o mercado seja convosco.